Oi pessoal, aqui é o Tomás Della Torre, especialista em carreira, e hoje eu vou continuar dando as dicas para vocês. Hoje nós vamos falar da segunda dica das 366 dicas que eu estou dando no LinkedIn. Então pessoal, a segunda dica que eu postei no dia 2 de janeiro foi sobre como se vestir para a entrevista. Então eu escrevi: como se vestir para a entrevista? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e sempre gera muita dúvida, né? Então eu coloquei: muitos candidatos, homens e mulheres, me perguntam como devem se vestir para a entrevista. Em geral, a resposta é: vista-se de forma discreta. Quem deve aparecer, quem deve se sobressair na entrevista é você e o seu conteúdo, e não a maneira como você vai se vestir. Então tenta evitar roupas muito chamativas, muito extravagantes. Eu costumo dar uma dica que é: tenta pesquisar sobre a empresa que você está indo fazer entrevista. Em geral, é sabido, é conhecido que, por exemplo, empresas do mercado financeiro, como bancos, são mais formais. As pessoas tendem a se vestir de uma maneira mais formal. Por outro lado, por exemplo, empresas de tecnologia, algumas startups, as pessoas se vestem de uma maneira mais descolada. Então, por exemplo, se você for para uma entrevista numa empresa de tecnologia de terno e gravata, se você for homem, talvez isso gere um pouco de estranheza. E da mesma maneira, se você for de uma forma muito descolada para uma entrevista num banco, também acho que não combina muito. Então, na medida do possível, tenta estudar, fazendo uma pesquisa rápida no Google sobre a empresa, não só sobre a empresa, mas também sobre aquele segmento dessa empresa que você está indo fazer a entrevista. Mas a principal dica é se vista da maneira como você se sente à vontade, óbvio, mas tenta sempre se vestir de uma maneira discreta para que você se destaque na entrevista. O conteúdo do que você está falando se sobressaia e se destaque. Boa entrevista!